O paradoxo do simples e do difícil. Queridos buscadores, hoje vamos percorrer um caminho em que a simplicidade revela sua face mais complexa. À primeira vista, o universo parece feito de leis claras, de ritmos previsíveis, como se fosse apenas uma dança suave de causa e efeito. Mas logo percebemos que, quanto mais tentamos simplificar, mais descobrimos camadas ocultas que nos convidam a mergulhar mais fundo, como se o fácil, de repente, se transformasse em algo vasto e desafiador. Antes de seguirmos, convido você a curtir este vídeo e se inscrever no canal Deslumbre do Amanhecer. Quando você faz isso, não é apenas um gesto digital, é uma expansão do campo quântico em que sua intenção se conecta ao coletivo. Esse simples ato abre espaço para que esse conteúdo alcance mais pessoas, transbordando transformação e conhecimento, como uma onda que se multiplica infinitamente. A simplicidade do universo está em tudo, na queda de uma gota d'água, na brisa que toca nosso rosto, no pulsar silencioso do coração. No entanto, essa mesma simplicidade guarda mistérios. O fácil se torna difícil porque, ao observarmos com profundidade, percebemos que nada é apenas o que parece ser. Cada gota é também oceano, cada sopro é também universo, cada batida é também eternidade. Esse paradoxo é o ponto inicial da nossa reflexão. A vida nos convida a aceitar que o óbvio nem sempre é tão óbvio. Aquilo que acreditamos entender, na verdade, guarda camadas invisíveis que só se revelam quando temos paciência, silêncio e abertura para olhar além do imediato. É nesse momento que o simples se transfigura em um convite ao infinito. A física, assim como a metafísica, ensina que por trás da lei aparente há uma rede de relações ocultas. O que chamamos de fácil é apenas a superfície de algo imensamente rico, como a capa de um livro antigo que esconde uma história capaz de transformar gerações. O segredo não está em fugir da complexidade, mas em aprender a habitá-la, com coragem e reverência. Neste encontro, você será conduzido a compreender que a beleza do universo não está apenas na clareza das leis, mas no mistério que pulsa dentro delas. O simples é a chave, mas a fechadura exige que nos tornemos mais do que espectadores. Precisamos nos tornar participantes, co-criadores, intérpretes da dança cósmica que nos envolve. O olhar que transforma o mundo. Quando olhamos para o mundo apenas com pressa, tudo parece óbvio, previsível e limitado. Mas quando paramos, silenciamos e observamos com atenção, aquilo que parecia comum revela-se extraordinário. A gota de orvalho se transforma em um espelho do infinito, a chama de uma vela se torna uma estrela em miniatura. O segredo não está no objeto, mas no olhar que o contempla. Esse olhar é quântico. Ele altera a realidade porque, ao observarmos, não somos mais neutros. Trazemos nossa consciência como quem lança luz em uma sala escura. A física quântica descreve esse fenômeno com a ideia do observador que influencia o observado. Já a metafísica nos lembra que a atenção é energia criadora, moldando os contornos da experiência. Se você deseja transformar sua vida, comece transformando o olhar. Em vez de perguntar, por que isso é tão difícil, pergunte, o que o simples está tentando me ensinar aqui? Essa mudança de perspectiva é prática e poderosa. Ao enfrentar um desafio, não busque apenas a solução final. Contemple o processo, descubra a lição oculta, permita que o momento se revele como um mestre silencioso. Eu mesmo já vivi situações em que o óbvio se mostrava insuficiente. Ao escrever sobre temas profundos, percebia que a primeira explicação parecia simples demais. Mas, ao voltar, observar com calma e reescrever, a profundidade emergia como se estivesse escondida, esperando o tempo certo para florescer. A vida funciona assim. O difícil é, muitas vezes, apenas o simples que ainda não foi aprofundado. No campo prático, você pode aplicar isso em pequenas ações diárias. Ao cozinhar, não veja apenas ingredientes. Perceba a alquimia invisível que transforma grãos, fogo e água em alimento. Ao caminhar, não sinta apenas o peso dos pés no chão. Reconheça que cada passo ecoa na terra e conecta você à vida que vibra sob seus pés. O simples torna-se profundo quando o olhar se expande. O convite aqui é esse: expanda seu olhar, permita-se ser surpreendido pelo óbvio. A realidade se torna mágica não porque muda, mas porque você muda a forma como se relaciona com ela. E nesse instante, o universo revela que o difícil não é impossível, mas apenas uma nova camada do fácil, esperando por sua atenção consciente.
A dança entre ordem e mistério. O universo é tecido por uma dualidade fascinante, ordem e mistério. A ordem nos dá segurança, são as leis que permitem que o sol nasça todos os dias, que a gravidade mantenha nossos pés no chão. Já o mistério é o espaço do desconhecido, onde a imaginação e a fé se encontram para abrir caminhos que ainda não vemos. A física clássica acreditava que, conhecendo todas as leis, poderíamos prever tudo. Era como se o universo fosse uma máquina perfeita, transparente e previsível. Mas a física quântica revelou um segredo. Por trás dessa ordem aparente, existe incerteza, existe probabilidade, existe um mistério que não se deixa aprisionar em fórmulas exatas. A metafísica já intuía isso há milênios. A vida é feita de polaridades que se entrelaçam. O claro e o escuro, o visível e o invisível, o fácil e o difícil. Não se trata de escolher um ou outro, mas de aprender a dançar entre eles, como quem caminha entre a solidez da terra e o infinito do céu. O ser humano vive justamente nesse ponto de encontro. Talvez em sua vida você já tenha experimentado esse paradoxo. Momentos em que tudo parecia controlado e previsível, até que um imprevisto abalou todas as certezas. Nesses instantes, você foi convidado a atravessar o véu do mistério. E, ao invés de paralisar, se você acolheu o incerto, encontrou um caminho novo, mais amplo do que aquele que havia planejado. Aplicar isso no cotidiano é um exercício de confiança. Quando surgir algo inesperado, em vez de lutar contra, pergunte: o que o mistério quer me mostrar? Essa pergunta abre espaço para que a incerteza se torne professora, e não inimiga. Assim, a vida deixa de ser uma batalha contra o desconhecido e se torna uma dança com o invisível. E é nesse movimento que descobrimos a beleza da existência. A ordem nos dá o chão, mas é o mistério que nos dá asas. O fácil nos convida, mas é o difícil que nos expande. Juntos, eles formam uma coreografia invisível que nos guia rumo a uma compreensão mais profunda da vida e de nós mesmos. O fácil como portal para o infinito. Muitas vezes, desprezamos o que é simples, porque acreditamos que o verdadeiro conhecimento precisa ser complicado. Mas o fácil é, na verdade, um portal. Quando olhamos atentamente para algo simples, ele se abre como um horizonte sem fim. O sopro do vento, a luz que atravessa a janela, a batida do coração, cada detalhe contém uma chave para compreender a totalidade. A física quântica nos mostra que até mesmo uma partícula invisível guarda o mistério do universo inteiro. Da mesma forma, a metafísica ensina que o pequeno contém o todo, que cada gesto é reflexo de uma dança maior. O fácil se torna difícil apenas porque não acreditamos que o infinito possa se esconder no banal. Mas ele está ali, aguardando nossa presença atenta. Você pode experimentar isso agora mesmo. Escolha um objeto perto de você, uma caneta, uma pedra, uma folha. Observe-o em silêncio. Note sua textura, seu peso, sua forma. Depois, imagine a história desse objeto. De onde veio, quantas forças da natureza se uniram para trazê-lo até você. Esse exercício simples revela o infinito escondido em algo comum. Eu recordo de uma vez em que, ao observar apenas uma xícara de chá, percebi toda uma rede de conexões invisíveis. A terra que deu origem às plantas, as mãos que colheram as folhas, a água que ferveu, o fogo que aqueceu. Naquele instante, o fácil, apenas beber chá, se abriu em uma experiência cósmica, e eu compreendi que nada é pequeno. Quando enxergamos o fácil como um portal, paramos de buscar respostas apenas no distante e começamos a encontrá-las no próximo. A vida deixa de ser uma corrida atrás do inalcançável e se torna uma contemplação profunda do que já está em nossas mãos. O infinito não é um futuro distante, mas um presente desperto. Por isso, nunca subestime a simplicidade. É no aparente óbvio que o universo esconde seus maiores tesouros. Aquele que aprende a ver o infinito no fácil, descobre que a dificuldade é apenas um véu, um convite para olhar além das primeiras impressões. A complexidade que brota da simplicidade. A vida nos ensina que toda complexidade nasce da simplicidade. Veja uma árvore. Ela começa como uma pequena semente, mas dessa unidade brotam raízes, tronco, galhos, folhas, frutos. O que parecia pequeno e simples se revela uma estrutura viva de imensa complexidade, capaz de abrigar pássaros, gerar sombra e transformar o ar que respiramos. Assim também é com a consciência.
Um pensamento simples pode se expandir em sentimentos, ações e consequências que reverberam no mundo. A ideia de amar ao próximo, por exemplo, parece fácil de entender. Mas vivê-la plenamente envolve atravessar dificuldades, desapegos, reconciliações e escolhas profundas. O simples se revela grandioso. Na física, isso se reflete no conceito de fractais, padrões que se repetem infinitamente em escalas cada vez mais complexas. Um desenho inicial, aparentemente fácil, gera uma beleza intrincada que desafia a compreensão. Da mesma forma, nossa vida é um fractal. Um gesto pequeno pode reverberar em ondas imprevisíveis no campo da existência. Já me deparei com essa verdade ao ensinar. Uma frase curta, lançada quase como uma semente, muitas vezes germinava no coração das pessoas e se transformava em grandes mudanças de vida. O que parecia uma explicação simples era, na verdade, a abertura para processos profundos que floresciam com o tempo. Você pode aplicar isso em sua vida ao prestar atenção nas pequenas escolhas. Uma palavra gentil, um hábito diário, uma decisão consciente, todos parecem fáceis no momento. Mas, como uma semente, eles carregam dentro de si a possibilidade de transformar sua história e a de outros. O fácil é a raiz da complexidade que virá. Assim, ao invés de fugir do simples, abrace-o com reverência. Pois é no fácil que o universo guarda o poder de criar mundos. Quando você reconhecer isso, começará a perceber que cada gesto cotidiano é uma oportunidade de participar da complexa harmonia do cosmos. O observador e o mistério. Existe uma verdade sutil que atravessa tanto a ciência quanto a espiritualidade. O observador influencia o observado. Na física quântica, esse fenômeno é descrito como a impossibilidade de separar o olhar daquilo que é visto. Na metafísica, essa ideia aparece como a consciência criadora que molda a realidade. O mistério não está apenas fora, mas também dentro de nós, na forma como nos relacionamos com o mundo. Quando você contempla um problema acreditando que ele é impossível, sua energia reforça barreiras invisíveis. Mas quando se abre para a possibilidade, o mesmo cenário ganha novos caminhos, antes ocultos. A consciência é como um farol, ilumina ou escurece conforme a direção da luz. E essa luz não é apenas mental, mas também emocional e espiritual. Lembro-me de um momento em que tudo parecia travado em minha vida. Por dias, encarei a situação como uma parede. Mas, ao mudar o foco e perguntar, o que essa parede está tentando me ensinar, algo se abriu. A resposta não veio de fora, mas do silêncio interior. Descobri que o obstáculo era apenas um convite para realinhar minha postura diante da vida. Você também pode praticar isso agora. Pegue um desafio atual e, em vez de repeti-lo como um peso, contemple-o como um enigma. Feche os olhos, respire fundo e pergunte: o que este desafio quer me revelar? Ao trocar o olhar, você perceberá que a realidade responde. O difícil se torna menos sólido, e o fácil começa a se insinuar através de brechas invisíveis. Essa é a força do observador, não apenas assistir, mas participar. Quando entendemos que a vida não acontece diante de nós, mas através de nós, assumimos nosso papel de co-criadores. O mistério deixa de ser um obstáculo e se torna aliado, abrindo portas que antes pareciam fechadas. No fim, o segredo não está em controlar tudo, mas em aprender a olhar de modo que o mistério revele sua sabedoria. O observador que desperta não precisa de todas as respostas, ele precisa apenas de coragem para manter o olhar aberto, mesmo diante do desconhecido. O tempo como professor invisível. Outro aspecto onde o simples se torna difícil é o tempo. Medimos horas, dias e anos como se fossem apenas números correndo em um relógio. Mas, no fundo, o tempo é um mistério vivo. Ele ensina, transforma e, muitas vezes, revela que aquilo que parecia impossível ontem pode ser simples amanhã. O tempo não é apenas contagem, mas também consciência em movimento. Na física moderna, descobrimos que o tempo não é absoluto, mas relativo. Ele se curva, se dilata, se contrai. Já na metafísica, o tempo é compreendido como um mestre invisível, que organiza nossa jornada de aprendizado. O fácil e o difícil se alternam como estações do ano, cada uma trazendo sua lição, seu ritmo, seu convite. Em minha própria vida, percebi que muitas respostas que busquei com ansiedade só chegaram quando aceitei esperar.
O tempo, como um jardineiro silencioso, amadureceu o fruto no instante certo. Forçar a colheita antes da hora teria destruído a semente. Mas respeitar o processo fez florescer algo mais belo do que eu poderia imaginar. Você pode aplicar isso cultivando paciência ativa. Isso não significa passividade, mas confiança. Quando estiver diante de um sonho, trabalhe, plante, cuide. Mas permita que o tempo faça a sua parte. Lembre-se, o relógio da vida não segue nossa pressa, mas a harmonia do universo. E o que parece difícil hoje pode se tornar natural com a maturação dos dias. Essa visão transforma nossa relação com os desafios. Em vez de ver o tempo como inimigo, começamos a reconhecê-lo como aliado. Cada segundo traz uma nova oportunidade de aprender, amadurecer e alinhar-se ao fluxo maior. Assim, o fácil e o difícil não são opostos, mas etapas do mesmo processo de crescimento. O tempo, quando compreendido como professor, nos ensina a humildade. Mostra que não controlamos tudo, mas podemos aprender com cada instante. Ele revela que o mistério não precisa ser decifrado de imediato, basta ser vivido com abertura e confiança. O coração como chave do conhecimento. O intelecto busca compreender o universo por meio de teorias, cálculos e palavras. Mas há um lugar em nós que conhece sem precisar explicar: o coração. O coração é mais do que um órgão, ele é um campo vibracional que capta e transmite informações além da lógica. A ciência começa a reconhecer esse poder, e a metafísica já o proclamava há séculos. É pelo coração que acessamos a simplicidade oculta do cosmos. A física quântica nos ensina que tudo vibra, tudo é energia em movimento. O coração humano vibra em frequências que influenciam diretamente o campo ao redor. Quando cultivamos emoções como gratidão, amor e compaixão, nossa vibração se alinha com a harmonia universal. E, nesse estado, o que parecia difícil se dissolve em clareza. O coração abre portas que a mente sozinha não consegue abrir. Em minha jornada, percebi que muitas respostas que não vinham pela mente surgiam naturalmente quando eu silenciava e escutava o coração. Ele não fala em palavras, mas em impressões sutis, em certezas suaves, em intuições que iluminam o caminho. O difícil, nesse espaço, torna-se fácil porque não exige esforço, apenas confiança. Você pode experimentar isso agora. Coloque a mão sobre o peito, respire profundamente e sinta o ritmo do coração. Ao inspirar, imagine que está recebendo luz do universo. Ao expirar, visualize essa luz se expandindo para além do seu corpo. Esse exercício simples conecta você a um campo de sabedoria silenciosa, onde a simplicidade se revela. Quando o coração guia, a vida ganha outro ritmo. O difícil não é eliminado, mas é acolhido com serenidade. O coração não busca controlar, mas harmonizar. E, nesse estado, descobrimos que a verdadeira inteligência não é apenas racional, mas vibracional. A chave do conhecimento não está apenas nos livros ou nas teorias, mas no pulsar que vive dentro de nós. Assim, o fácil e o difícil deixam de ser inimigos e se tornam partes de uma mesma música. O coração é o maestro que integra esses sons em uma sinfonia maior, lembrando-nos que o universo não é para ser dominado, mas para ser sentido. O invisível que sustenta o visível. Tudo o que vemos nasce do que não vemos. Essa é uma verdade que a física moderna e a espiritualidade concordam em afirmar. As partículas invisíveis dão origem à matéria, assim como as intenções invisíveis moldam nossas escolhas. O visível é apenas a superfície, o invisível é o fundamento. Reconhecer isso muda completamente nossa forma de viver. A metafísica nos lembra que aquilo que cultivamos em pensamento e emoção cria o campo que sustenta nossa realidade. Se dentro carregamos desordem, cedo ou tarde ela se manifestará fora. Se cultivamos harmonia interior, o mundo ao redor começa a refletir essa vibração. O difícil se torna apenas o reflexo de uma ordem ainda não conquistada no invisível. Recordo-me de uma época em que tudo parecia confuso ao meu redor. Ao tentar resolver apenas no nível externo, nada mudava. Foi apenas quando mergulhei dentro de mim, ajustando minhas intenções e emoções, que o externo começou a se alinhar naturalmente. O invisível reorganizou o visível. Esse é o caminho silencioso da transformação real. Você pode aplicar isso reservando momentos de silêncio no seu dia. 5 minutos de introspecção já são suficientes para alinhar sua energia.
Nesse espaço, visualize sua vida em harmonia, como se já estivesse acontecendo. O invisível não responde ao desespero, mas à clareza. E essa clareza cria pontes entre o fácil e o difícil. Essa é a razão pela qual a realidade não pode ser compreendida apenas pela superfície. O que os olhos não veem, o coração percebe. O que a mente não explica, a alma intui. O visível é o fruto, o invisível é a raiz. E, ao cuidar da raiz, o fruto floresce por si mesmo. Quando entendemos isso, passamos a respeitar o invisível não como ausência, mas como presença criadora. Descobrimos que o simples ato de pensar com clareza, sentir com intenção e agir com amor já reorganiza todo o tecido da existência. O invisível sustenta o visível, e é nele que a verdadeira obra da vida acontece. Encerramento. A harmonia do fácil e do difícil. Chegamos ao fim deste percurso, mas o aprendizado que fica é um convite para a vida inteira. O fácil e o difícil não são opostos em guerra, mas polaridades que se completam. O fácil nos chama, abre a porta, mostra o início. O difícil nos aprofunda, fortalece e expande. Juntos, eles tecem o caminho do despertar. A simplicidade é a chave, e a complexidade é a canção que nasce dela. Quando olhamos para o universo com essa consciência, tudo muda. O problema deixa de ser apenas peso e passa a ser um mestre. O instante banal deixa de ser apenas rotina e se torna um portal. Cada situação é uma página de um livro cósmico que se escreve em nossas mãos. O difícil é apenas o fácil disfarçado, esperando nossa maturidade para se revelar. Essa visão une ciência e espiritualidade, razão e poesia. A física quântica nos mostra que tudo vibra em um campo de possibilidades, enquanto a metafísica nos lembra que a consciência é quem escolhe o caminho. O universo é simples em suas leis, mas grandioso em sua manifestação. E nossa jornada é aprender a dançar entre esses dois mundos, o da clareza e o do mistério. Se você recebeu algo valioso desse encontro, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal Deslumbre do Amanhecer. Este gesto não é apenas apoio ao canal, é um ato de cocriação. Quando você se conecta, expande a vibração deste conteúdo, permitindo que mais pessoas despertem para a mesma luz. Assim, sua ação se torna uma semente que floresce no coração de outros. Lembre-se, o simples gesto de respirar já contém o universo. Inspirar é acolher o infinito, expirar é devolvê-lo ao mundo. O fácil está em cada instante, mas é preciso consciência para perceber que, dentro dele, mora a eternidade. O difícil é apenas o convite a mergulhar mais fundo nessa descoberta. E assim, finalizamos esta travessia. Que você leve consigo não apenas palavras, mas um novo olhar. Da próxima vez que algo parecer complicado demais, pergunte-se, o que o simples está tentando me ensinar aqui? Nesse instante, você perceberá que o universo sempre fala em voz baixa, mas com uma sabedoria infinita. Basta escutar. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!